pastor disse que a gente pode começar a aula e vocês vão tomando café, né? Para a gente poder ganhar tempo e também vocês ficarem mais à vontade para esse tempo. Amém? Então não precisa ficar de pé não, apenas vamos orar, né? Pode ficar aí no seu lugar para a gente estar orando. Pai, queremos te agradecer, te louvar por esse tempo que o Senhor preparou para nós aqui, para recebermos a palavra do Senhor, para recebermos, Senhor Deus, esse tempo, Pai, que o Senhor ministre sobre nós agora. Pai, precisamos e queremos ouvir a Tua voz, entender, ó Deus, o Teu chamado e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, que de uma maneira abundante possamos ser impactados, renovados, restaurados, fortalecidos, Senhor, nessa manhã. Senhor Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz e entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Senhor, então leva-nos, ó Deus, a esse mergulho na palavra nessa manhã, a descobrirmos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Pai, ao Senhor nós damos toda a honra e toda a glória, Senhor Deus, e que a Tua graça esteja presente em nosso meio agora. Pai, eu te peço, ó Deus, que a Tua sabedoria, Teu entendimento, Teu discernimento esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu propus para o pastor de dar essa aula e dividir ela em duas partes, né, para a gente fazer rapidinho, mas eu quero que você preste atenção e você receba no teu coração essa palavra. Uma das coisas que eu vou pedir é que eu já mandei, depois eu mando, acho que eu mandei um PDF para o pastor, mandei, né? Já tá? Aí vocês seguem depois as leituras, tá bom? Porque se a gente ficar lendo, perde bastante tempo. Então se a gente fizer direto, fica melhor, tá bom? Então vamos entrar lá, Gênesis 24, tá bom? Eu trouxe dessa vez os slides, fica mais fácil para a gente estar acompanhando, tá bom? Vamos lá? Só uma coisa, irmãos, é uma aula, então se tiver dúvida, por favor, né? Vamos erguer o dedinho assim, pergunte e a gente vai responder. Se eu não souber, o pastor responde, a pastora, os irmãos, tá bom? Então vamos lá. Aí são os camelos, a gente vai falar de camelos no deserto, daqui a pouco você vai entender o porquê do camelo. Vamos lá. O relato de Gênesis 24 descreve Abraão enviando um servo à procura de uma noiva para o seu filho Isaque. Você já deve ter visto, né? É uma história bem conhecida, né? Eu sempre brinco, falo que isso aí tem até novela hoje em dia, né? Então às vezes você já deve ter até visto isso. O servo levava 10 camelos consigo para a viagem, carregados não somente das necessidades básicas para a jornada no deserto, mas também com presentes para a noiva. Chegando à cidade, o servo de Abraão parou junto a um poço de água, de onde as mulheres retiravam água. Então esse servo fez com que os camelos que estavam com ele se ajoelhassem e então conversa com Deus. Camelo naquele tempo era o caminhão, né? Era o caminhãozinho que a gente usa hoje, aquele tempo era o caminhão, né? Até alguns lugares a gente fala isso naquele tempo, mas ainda existe gente que ainda usa esses camelos, né? Esses animais. A gente olha aí, a gente vê, havia no coração de Abraão uma grande dúvida ali, né, sobre o coração de Isaque, como que ele iria, com quem Isaque iria casar. Já que Abraão já fazia parte desse chamado de Deus, Isaque era o filho da promessa, havia uma preocupação de que esposa, né, quem seria. E aí Abraão dá a direção para que o servo dele vá, né, Eliezer, que era o servo, ou Eliezer, né, depende da tradução, vá procurar na parentela, e ele vai, e ele leva 10 camelos de presentes, né? Havia presentes, havia necessidades básicas, mas havia os presentes para que entregasse para a noiva, porque era normal e comum o dote, né? O dote, para poder se casar, havia troca de dote. Então ele vai, e para isso Eliezer vai até lá, amém? Então vamos lá. Interessante que ele coloca os camelos ajoelhados. Se você ler na palavra, você vai ver que ele faz isso. Ele ajoelha e ele coloca os camelos ajoelhados, né? E ele vai falar com Deus, por causa desse grande desafio que era achar uma noiva, né? Como saberei identificar aquela destinada a ser a noiva de Isaque?
O servo perguntou, enquanto ele ponderava sobre essa questão diante de Deus, ficou-lhe claro que a mulher seria conhecida por sua, presta atenção, disposição em servir ao seu Senhor e a qualquer um em necessidade. Qual era o ponto que ele coloca? Ele vai colocar que a mulher que desse água, não só para ele, mas para os 10 camelos, seria escolhida. Então, qual era a prioridade, ou qual era o ponto-chave? O servir. A mulher que servisse, ia servi-lo, e não o conhecia, então ia servi-lo por simplesmente o ato de servir, não sabia que ia ter presente, não sabia nada, era o ponto-chave, era a mulher que ele iria escolher. Então é bom a gente lembrar que daqui a pouco você vai entender isso. O servo encontrou tal mulher em Rebeca. Ela estava tirando água do poço, mas rapidamente ofereceu-lhe para servir a ele e aos 10 camelos que acabavam de chegar de viagem pelo deserto. Amém? Esses camelos, além de sedentos, estavam sujos, famintos e cheirando mal. Amém? Rebeca não notou, enquanto estava servindo os camelos que eles estavam carregando, presentes em seus lombos que ela mesma receberia. Ela não estava procurando presentes, mas simplesmente desejava servir. É importante você lembrar isso. Camelo sujo, cabelo empoeirado, camelo sedento. E ela não viu nada disso. Ela estava cuidando e servindo os camelos. E outra coisa, ela não viu os presentes. Não foi isso que mobilizou ela. Tá? Vai, por favor. Ali os camelos, ó. Dando uma risadinha para nós, né? Vamos lá. É cheio de conversa. O que representam os personagens desse texto? Primeiro, Abraão, que eu falei, a preocupação era o pai celestial. O servo de Abraão, que é Eliezer ali, é um tipo de, aponta para o Espírito Santo. Isaac tipifica Jesus. E em nossos dias, o Pai Celestial tem enviado o Espírito Santo em busca de uma noiva que esteja preparada. Para quê? Para servir e servir aqueles em necessidade. No caso, tipificado por Rebeca. Então vamos entender. Deus Pai, ou Abraão, representa Deus Pai. O servo, o Espírito Santo. Isaac, o noivo. Jesus. E Rebeca, a igreja. Quando você entende isso, qual é o ponto principal? O Senhor está buscando, o Espírito Santo busca uma noiva. E qual é o ponto da noiva? É o servir. Nós somos chamados para servir. Nós estamos para servir. Amém? Mas vamos entender uma coisa. Se Abraão é o pai, se Isaac é Jesus, Eliezer é o Espírito Santo, Rebeca é a noiva, quem mais está faltando nessa história para que a gente tipifique ou explique? O camelo. O que é ou quem são os camelos? Vamos lá? E os camelos? Eu tenho uma notícia para te dar. Nós éramos os camelos. Amém? Antes de virar noiva, a gente era o quê? Camelo. Então dá um sorriso para o camelo que está do seu lado. Nós éramos o camelo que saíram do deserto e agora fomos redimidos para sermos salvos por Cristo. Nós estávamos como os camelos, sujos, mal cheirosos, sedentos, mas alguém nos serviu. A noiva nos serviu, a igreja nos serviu. E aí continua, Jesus nos encheu com seu rio de água viva, que nunca cessa, e flui do trono de Deus, trazendo de lá a cura. E ele não parou aí. Deus saciou a nossa sede e começou a mudar a nossa vida. Por que eu estou falando da sede aí? Porque uma das coisas que Rebeca faz, ou a principal coisa, é dar de beber para o camelo. Então todos nós, quando vivemos no mundo, ou quando vivemos no mundo, nós somos camelos no mundo. O deserto representa o mundo. E nós somos esses camelos no contexto da história. Quando a gente vem para a igreja, como Rebeca, vai servir os camelos. E a gente chega sujo, mal cheiroso, cheio, cansados, sedentos, e a igreja tem a água
viva para dar. Então nós temos que estar sempre pronto a receber os camelos que estão vindo. Amém? Amém. Então calma que a gente vai entender. Os camelos vão melhorar, viu, gente? Tá? A primeira aula nós vamos falar bastante do camelo. Vamos lá. Vamos ver o tipo de camelo. E o ciclo continua. Qual o ciclo? Dos camelos que chegam, recebem água, se transformam em noiva. Recebem outros camelos que vão vindo. Você era camelo, virou noiva, só que não acaba aí. A gente tem que estar pronto para servir outros camelos. Esse é o ciclo da igreja. Você não ficou só para receber presente e ficar bonito. A gente tem que estar sempre pronto a servir os outros camelos que vão vir. Outros camelos que vão chegar. Está entendendo? Amém. Vamos lá. É o ciclo, não, volta um pouquinho só. O ciclo continua em nossas vidas, são transformados através de Cristo. Deus nos comissiona ou a alcançar e resgatar outros com essa mesma água da vida. É o nosso papel como igreja. O teu papel como igreja não é ficar como noiva recebendo presente, mas é trabalhar. Por isso que o ponto principal que o Espírito Santo ou Eliezer coloca diante de Deus, ele pede, é uma noiva que trabalha, uma noiva que serve. Amém? Amém. A geração hoje é como aqueles camelos saídos do deserto. Assim Deus está procurando por pessoas e igreja que lhe servirão e darão de beber. Há muito camelo lá fora. Há muito camelo. Amém? Com certeza você conhece alguns. Amém? E nós vamos falar um pouquinho das características desse camelo. Como a gente é e precisa ser transformado. Amém? Vamos lá? Por favor. O camelo dando uma risadinha. Algumas características dos camelos que também se enquadram em nós. Então agora, irmãos, segura o anjo aí, que a gente vai falar dos camelos e de coisas que a gente ainda traz com a gente de camelo, que o Senhor precisa transformar. Amém? Olha para o camelo que está do seu lado, fala, segura o anjo, que agora vai falar com você. Amém? Vamos lá? Primeiro, o camelo é um animal de grande força e difícil manejo. Por quê? Por ele ser grande. Pode carregar até 270 quilos e percorre grande distância num só dia. Nós, quando camelos, também somos de difícil manejo. Não aceitamos autoridade e temos dificuldade em nos submeter. Carregamos também grande peso do pecado e da falta de perdão. Isso é uma das coisas que a gente traz, a gente como camelo, quando a gente vem. Bem, o problema é que a gente tem que entender que a gente está num processo de transformação. E a gente vai viver esse processo de transformação até a volta de Jesus ou quando a gente for morrer. Por quê? Até lá a gente está numa constante transformação. A gente está constante. Por quê? A ideia ou o desejo do coração de Deus é que cada vez mais a gente fique parecido com Jesus. É a gente caminhar a estatura de varão perfeito. Então a gente vai estar sempre sendo transformado. Só que tem coisas, irmãos, que a gente ainda precisa e a gente vai passar por transformação. Coisas que a gente ainda traz. Essa é a primeira característica. Um animal de difícil manejo. Há aquelas pessoas que são difíceis de aceitar autoridade. Em que você tem que trazer, né, ou exigir, né, ou ter muita força para trazer. O camelo é assim, porque quando ele invoca, a gente vai ver, é difícil. O manejo é difícil. Muitas pessoas estão na igreja e esquecem que quanto mais a gente se rende à submissão, entender a autoridade e andar debaixo da autoridade, mais fácil vai ser a nossa caminhada com Deus. Às vezes é tão difícil, né, a gente ver pessoas que aprendem a se submeter. Gente, o segredo de viver uma vida debaixo da proteção é a submissão. Sabe? Às vezes eu vejo pessoas que você olha e vê que a pessoa só dá bola fora. A vida parece que está sempre batendo na parede. O cara parece que vai num e pof, volta, né? Você olha, às vezes na igreja, e quando você vai corrigir, quando você vai falar, a pessoa não se submete. Não fica. E continua batendo na cabeça. Claro, irmão, que eu estou falando disso de Jacareí. Tá? Isso não tem
tem em São Paulo. Por favor, não traga nada para vocês. Eu estou falando de lá, que lá é complicado. É bastante comum. Sabe, Além disso, pessoas dentro da igreja que carregam pesos. Pesos. Irmão, tem gente... às vezes a pessoa está tão amargurada, porque a falta de perdão traz amargura. Né? A primeira característica que você vê numa pessoa assim, ela fica sempre assim. Ó. Parece que ela está carregando um peso nas costas dela, constante. Ela está sempre assim. Né? É igual a idolatria. Né? Só para abrir no parênteses. Você já viu pessoa muito idólatra? Como que você sabe uma pessoa muito idólatra? Ela fica constantemente assim. Ó. Pescoço desse jeito, pode notar. Igual a santinha. O pescocinho. Às vezes a gente vai ministrar pessoas, né, os irmãos. Lá no Ágape era muito comum isso. Se ia ministrar a pessoa, sentava na sua frente. Se ela olhasse para você, era três coisas. Quando ela sentava na cadeira e ela fazia assim. Né? Olha o camelão duro de levar. Cruzou o braço, ela está te afrontando, né? O que você vai fazer comigo? Se ela sentasse na frente, ela fazia assim, era idolatria. Ela te olha sempre com aquela cara de coitado, sabe? Sou a vítima do mundo, ninguém me ama. Né? Ou quando ela sentava assim, era pecado. Era peso de perdão. Camelos, quando chegam, eles vão trazer várias características assim. Nós precisamos sair desse ciclo. A gente precisa aprender a se submeter e aprender principalmente, sabe, a colocar aí diante de Deus, a tirar os fardos de nós. Quando Jesus fala que é para a gente lançar o nosso fardo, o nosso peso e tomar o fardo e o jugo dele, é exatamente nisso, para a gente sair dessa posição, para a gente entrar numa posição de entrega para ele. Amém? E quando isso acontece, eu vou ser mais fácil de ser guiado. Então vamos deixar de ser camelo nessas coisas e começar a ser noivo. Amém? Tem mais, vamos lá. Aí o camelô, olha que bonitinho esse camelô. Ajeitadinho, né? O camelô mais bonitinho. Vamos lá. Segunda característica. É o maior animal capaz de viver em um habitat tão hostil como o deserto. Por quê? Temos facilidade em nos acostumarmos ao deserto. Não queremos mudar nossos atos para podermos ir para Canaã. Ficamos presos 40 anos em nossa teimosia e pecado. Por quê? Como está dizendo, ele é o maior animal que se adapta ao deserto. Você vai ver animais pequenininhos, né? Tem uns bichos, parece um coelhinho, assim, lagarto, cobra, você vai ver vários bichos. Agora, o camelo é o maior deles. Se adapta ao deserto. Por quê? Qual uma característica disso? Uma característica disso é o quê? Interessante. É como a gente se acostuma a tudo. A gente se adapta às coisas. E a gente acostuma. A gente se acostuma com coisa boa rapidinho, não é isso? Mas a gente também acostuma com coisa ruim. A gente acostuma com aquela situação que você vivia, ou aquele momento que você estava passando. A gente vai acostumando. Às vezes se acostuma com o pecado. Às vezes se acostuma com as situações. Às vezes pecados dentro da casa. E a gente acostuma com aquilo. E a gente não quer mudar. Porque acha que aquilo é comum, aquilo é normal, aquilo acontece, então todo mundo faz. Sabe essa história? Há muitas adaptações para a gente acaba se adaptando às situações e nós não mudamos com isso. A gente acostuma com o deserto. E a gente acaba não vivendo a terra prometida, ou a Canaã que Deus tem para nós, porque a gente fica preso dentro da situação, porque a gente acostumou com aquela situação. Amém? Vou dar um exemplo para você entender. Quando eu era adolescente, a gente morava numa casa e tinha porta, havia casa aqui, era um sítio na verdade, né? Mas aí tinha casa, para a gente entrar tinha a porta principal, que a minha mãe não deixava a gente entrar, que era muita gente, sujava tudo, né? Mãe já viu, né? Então a gente tinha que entrar por trás da casa. Então eu entrava para sair na cozinha, saía na varanda e depois saía na cozinha. Aquelas casas que tinha copa, cozinha, ainda tem aquela cozinha no fundo, sabe aquela coisa? Então era assim. Então a gente tinha que entrar por fora. E aí tinha uma porta
que a gente chegava assim, entrava, abria aquela porta para ir pelo fundo de casa. E aquela porta, com o tempo, ela riou e pegava embaixo. Quando a gente abria, assim, a gente entrava, e entrava. E quando a gente entrava, adolescente, a gente entrava e virava, pá, batia. Todo mundo fazia isso, porque a gente queria que ela fechasse. Se você empurrasse devagar, ela pegava ali e não fechava. Então tinha que bater. Então a gente acostumou por anos. Nós crescemos com a porta fazendo, pá, chegou alguém. A gente estava lá dentro, a gente sabia que alguém tinha chegado. A porta pá. E a gente ficou anos assim. A gente acostumou com o barulho, não incomodava. Às vezes tinha gente em casa, visita em casa, alguém estava em casa, a gente bate, pá, a gente acostumava, a pessoa levava um susto. Não, é que alguém chegou em casa. Acostumou. Né? Você está rindo, você também deve ter essas histórias também, de alguma coisa que tinha lá. Um dia, meu pai arrumou um pedreiro que foi fazer uma coisa lá em casa, o cara foi e arrumou a porta. Ninguém pediu para ele, mas arrumou. Nós chegamos da escola, eu lembro que a gente chegou da escola e empurrou a porta. O dia que a gente empurrou, mas a gente empurrou com força, né? Porque estava acostumado a fazer. A porta, pá, bateu na parede. Aí, nossa! Aí voltou a porta fechou devagarzinho, não foi barulho. Rapaz, que coisa aquela porta. Todo mundo, a gente entrava, eu e meus irmãos, a gente entrava, era aquela galera, né? Entrava, todo mundo parava assim. O que aconteceu com essa porta? Entrava com a minha mãe, estava na cozinha, a gente entrava. Ué, já chegaram? Eu não vi vocês chegando. Porque ela tinha acostumado com o barulho. O dia que arrumou a porta, não sabia. Aí sabe quem o meu irmão fez? O Evandro, abaixo de mim. Chegou, foi lá na porta, soltou o parafuso, abaixou a porta. A porta voltava a fazer barulho. Aí voltou a porta a fazer barulho. Daí ele falou, agora está parecendo que eu cheguei em casa. Porque ele tinha se acostumado. Irmão, às vezes a gente tem pecados e atos na nossa vida que a gente acostumou com ele. Já entrou parte da vida, a gente se adaptou àquela situação. E aí, quando a gente é confrontado com aquilo, a gente não quer mudar. A gente quer ir lá afrouxar o parafuso para a porta voltar a ficar ruim. Quando Jesus entra na nossa vida, ele vai apontar os problemas. Ele vai dizer para a gente o que a gente precisa mudar. E atos, às vezes, que estão dentro da gente, que estão lá, arraigados dentro da gente. Que criaram raízes dentro da gente. E que a gente acha que aquilo é normal, que aquilo é bom, que aquilo a gente já acostumou. É igual o camelo, ele se adapta àquela situação. E quando a gente tem que entender que nós não estamos mais camelos, nós somos noiva. E eu preciso sair daquela posição para eu começar um tempo diferente na minha vida. Está entendendo? Então que essa característica que o Espírito traga para nós. Porque só o Espírito pode revelar para a gente a nossa porta que range. Porque a gente já acostumou com ela. E a gente não acha que aquilo mais é problema. Amém? Estão entendendo? Vamos lá para outra característica. O focinho dele apresenta-se coberto por um pelo, podendo as ventas fechar-se à vontade, o que representa uma adaptação à vida no deserto, onde o vento é carregado e forte. Na narina dele, a gente vai ver. Nós não abrimos o vento do Espírito, preferimos a areia do deserto na cara. Vamos ter só um aí, o Dani, ali ó. Tá vendo o nariz dele aqui ó? Ele abre e ele fecha. Quando o deserto está muito forte, o vento, a areia, ele fica com o nariz daquele jeito. Está vendo o vento na cara dele? Ele fecha. E aí a areia não entra, só entra para ele poder respirar. Quando ele está no lugar que não tem, ele abre a narina, aí o vento, aí a respiração dele fica melhor. Qual é a característica disso para a gente? A Bíblia, quando fala de vento, ela está falando do Espírito Santo. E uma das coisas que a gente pode fazer, e o Senhor nos dá liberdade disso, é quando a gente se entrega para o Espírito ou não. Na verdade, usando aí a alegoria, a gente controla o quanto a gente quer do Espírito ou não. A gente pode escolher o quanto você quer da areia do deserto, o quanto você quer do vento do Espírito. Porque é você quem põe isso. Uma das coisas tremendas no amor de Deus é que Deus nunca violenta.
ele nunca invade, ele sempre pergunta. Ele é convidado a agir na nossa vida. O diabo não. O diabo ele mete o pé e vem. Entende? Deus não. Deus ele sempre pergunta. Deus ele age na nossa vida como convidado, não como invasor. Então o Espírito Santo ele vai estar aí na gente sempre nessa posição. O quanto eu quero, o quanto eu desejo, o quanto eu quero do vento na minha vida, o quanto aquele vento é importante para mim, o quanto eu vou me abrir para que o vento venha, o quanto eu vou fechar para que a areia do deserto, a areia do mundo não contamine a minha vida. Isso é uma coisa que você escolhe. Nós como igreja queremos e desejamos que o vento do Espírito venha. Amém? E eu tenho certeza, o Espírito vem e se manifesta. Agora uma coisa é o Espírito estar aqui, outra coisa é o Espírito entrar em nós. Você vai dizer assim, mas eu tenho o Espírito quando eu aceitei Jesus. Realmente. Amém? Você tem um sinal, você tem um Espírito em você. Só que uma coisa é salvação, outra coisa é a santificação. É dois processos diferentes. Então eu posso ter o Espírito em mim porque eu sou salvo. Mas eu posso não ter uma vida de santidade. Posso viver uma vida em que eu barro no Espírito Santo. E não vivo o que o Espírito tem que transformar e agir na minha vida. Está entendendo o que eu estou dizendo? Essa narina, você controla. Quanto mais você deixa o Espírito entrar, mais a transformação é rápida, é precisa, é diferente. Bem? Então tem pessoas que passam a vida na igreja e nunca se mudam, nunca se transformam. Por quê? Toda vez que o Espírito vem, fecha. Toda vez que o Espírito vem, se fecha. E nunca há uma transformação, porque o que transforma a nossa vida é o Espírito Santo. Amém? Vamos para outra característica. Ele se alimenta de plantas verdes e suculentas. Sobrevivem recorrendo a substâncias armazenadas na corcova. Isso é importante. Razão pela qual nesses períodos de deserto ele vai emagrecendo e murchando. Ao voltarem a comer, a corcova aumenta e fica firme outra vez. Pode pular. Quando nos afastamos do Senhor, então deixa eu explicar. Quantas corcovas ele tem? Né? Quanto corcova o camelo tem? 2. O que tem aquela corcova? O que é a corcova? Né? É como se fosse o acúmulo de gordura. Como se fosse algo que ele mantém, a gordura para ele. Por isso ele pode ficar dias sem comer. Por isso ele pode ficar dias sem beber. Por quê? Porque conforme ele está no deserto, ele vai tirando as suas calorias dali. Então quando ele chega no final de uma caminhada muito longa, a corcova dele está murchinha. Ele emagreceu. Aí quando ele começa a comer, a beber, aquilo volta de novo. Bem? Você não sabia disso, né? Interessante, né? A gente vai vendo. Então é isso que acontece. Né? É uma reserva que ele tem. E quando ele está no deserto, aquela reserva vai murchando. Quando ele chega no lugar onde ele se abastece, onde ele come, onde ele se fortalece, aquilo se fortalece de novo para ele poder fazer outras caminhadas. Bem, vamos lá. Olha lá, ó, tá vendo? Ó? Uma está cheia, a outra, e ele está comendo agora. Volta um pouquinho, só, Dan, por favor. Ali, ó. Quando nos afastamos do Senhor, deixamos de nos alimentar e começamos a sobreviver apenas das nossas reservas, que vão acabando dia a dia. Vamos murchando e emagrecendo. Quando nós voltamos para Deus, Ele nos alimenta e abastece novamente com seu amor e sua palavra. O que acontece? Né? Você vê pessoas que vêm para a igreja, se fortalecem e a pouco some de novo. Some. E ficam fora, tal. Aí quando voltam com a corcova murcha, vamos dizer assim. E aí, qual é o nosso papel? Fortalecer, dar de alimento. Né? A gente não pode perder que a gente era camelo. E a gente hoje é noiva. E a noiva está para quê mesmo? Servir. Dá vontade de bater nesses camelos? Dá vontade. Mas você tem que entender que é camelo, não virou noiva ainda. Gente, quando a gente se transforma em noiva, a gente não tem mais isso.
A gente não sai mais dessas condições. Está entendendo? Amém. Mas a gente tem que entender que tem pessoas que estão assim. Tem gente que está na igreja, depois sai, fica um tempo fora, volta. Né? Quando volta, porque agora eu vou ficar, porque agora eu vou fazer, porque agora eu vou acontecer. Nunca mais saio. Então abastece as suas corcovas. Né? Quando está bem cheinha, sumiu de novo. Né? Qual é o problema? O problema é que não virou noiva. O problema é que ainda está vivendo como camelo. Porque quando virar noiva, deixa de fazer essas coisas. Então na igreja a gente vai ter muito camelo ainda. Amém? Na igreja a gente vai ter muitos camelos, que a gente como noiva tem que ter paciência para cuidar. Porque vai acontecer de viver isso. Está entendendo, irmão? Vamos mais um pouquinho. Olha lá, camelo murcho, né? Sim, oi. Eu estava pensando aqui, esse movimento, glória a Deus que a pessoa voltou e a igreja tem condições de realimentá-la. Mas Sim. se o camelo ele ficar num longo percurso e não encontrar, Ele morre. ele vai murchar e vai gastar. Ele vai morrer no deserto. O que acontece com cristão também. Muitas pessoas. É que, A pessoa morre, na gastou verdade, tudo. sabe o que acontece? Quando a pessoa sabe que na igreja ele vai se alimentar, então ele vai e volta sempre para a igreja, porque ele sabe que ali vai ser o ponto dele se alimentar. Ali vai ser o ponto dele ter. Então ele vai e volta. Entende? Porque ele sabe que ali ele tem. Tem aquela pessoa que fala, quando estiver bem murchinho eu vou. Mas ela não percebe qual é o limite. Exato. E aí às vezes já é tarde. É igual quando você pega uma pessoa, e aí é interessante, por exemplo, por que Deus usa um homem de Deus com cura, com palavra, mesmo a gente sabendo que aquele homem está em pecado? Eu conheço uma pá de gente assim. Você olha pessoas e fala, o cara é adúltero, é prostituto, o cara é safado. E ele sobe no altar, ele tem uma palavra abençoada e ele ora para as pessoas são curadas. Aí você fala assim, meu Deus, o que acontece? É o diabo? Não. O que é? É a corcova. Ele ainda tem reserva. Então quando ele usa essa reserva e ele aprendeu a usar, Deus vai manifestar, porque a palavra não volta vazia. O problema é que a reserva, a corcova, vai murchando. E vai chegar a hora de acabar. E aí quando acaba, o cara começa a se mover na carne. Aí você já não começa a ver os mesmos efeitos como você via. Entendeu? Aí o diabo entra. Aí a pessoa começa a se mover em feitiçaria, não mais o poder do Espírito. Então você vê muitas pessoas hoje que começaram bem, e eram realmente dons do Espírito. E aí começaram porque nunca foram transformados, nunca se deixaram, nunca abriram a narina para o vento entrar. Então o que acontece? Dons são algo que a pessoa busca e Deus dá para ela. Mas dom não muda caráter. Então você vai ver muitas pessoas que têm dons, muitas não, né? Algumas pessoas com dons, mas que não têm caráter. E são isso que acontece. São esse tipo de cabelo que estão dentro da igreja, às vezes em cima do altar. Só que um dia a corcova murcha. Então pode haver restauração? Claro que pode. Claro, a pessoa se arrepender, mudar e Deus trazer isso de novo para a vida da pessoa, com certeza. Deus é misericordioso nisso. O problema é que a pessoa às vezes acostumou tanto a viver nisso, é o que a gente falou no habitat, que aí ela não quer mudar mais. Por quê? Porque ela vai, ela peca, mas ela sobe no altar e acontece. Então ela fala, então Deus está comigo ainda. Mas uma hora isso acaba. Gente, quando seca, quando acaba, né, daí a pessoa começa... Porque é interessante, porque a pessoa nota que acabou. A pessoa sabe que acabou. Que não é mais do Espírito. E aí ela começa a buscar recursos, ela começa a buscar outras coisas, e é onde o diabo entra. E aí você começa a ver manifestações de coisas na igreja pelo diabo, não mais por Deus. Mas teve um tempo que foi por Deus. E Deus, você vai falar assim, por que Deus faz isso? Por causa da misericórdia. Deus ainda tem a esperança daquela pessoa se arrepender. E Deus vai sempre fazendo. É o amor de Deus. Por incrível que pareça, é o amor de Deus. Deus vai até o final mesmo para fazer. Amém? Amém. Vamos lá? Esse é outro já? Vamos.
Os camelos, quando gostam de pessoas, isso é interessante, ó. O camelo, quando gosta das pessoas, faz tudo o que elas pedem. As auxiliam, transportam riquezas, as abençoam. Porém, se não vão com a cara delas, esqueça, são piores que mulas. Não andam, resmungam, fazem barulho, nos derrubam. Amém? Mais um pouquinho, vira aí. Olha o que acontece. Então, o que temos que fazer com os camelos? Às vezes eles não estão satisfeitos com o cheiro da pessoa. Eles estão com birra conosco. Então temos que dar um pedaço da roupa para esse animal. Olha o que ele vai fazer. Feito isso, esse camelo vai descontar toda a sua raiva, frustração, revolta, descontentamento nesse pedaço de roupa. Ele vai mastigar, ele vai pisotear, ele vai rolar em cima, ele vai cuspir. Camelo cospe igual lhama. Igual a lhama. Ele tem um tiro certeiro no cuspe dele. Ele vai, pá, né? Eles cospem saliva, o produto regurgitado do primeiro estômago, possuindo uma mira excepcional dos seus oponentes. Até que esteja contente. O que ele vai fazer? Vai fazer tudo aquilo até ficar contente. Assim que este camelo tiver descontado toda a sua raiva, vai novamente voltar a auxiliar e carregar as coisas no deserto. Que coisa louca isso, né? Não é doido? Mas tem gente na igreja que é igualzinho. Igualzinho. Tem gente que por nada fica com raiva de uma situação. Tem gente que se você perguntar para ela, por que você está assim, fulano? Não, porque... Não, mas me explica o que a gente fez. Não, porque... Não, mas não tem desculpa. Simplesmente é algo que está nela. Ela está com raiva do mundo. Né? E aí é o que a gente tem que fazer, irmãos. O que você tem que fazer? A gente, como líder, às vezes tem que dar uma parte da nossa roupa. O que é a parte da nossa roupa? Roupa fala de identidade. Roupa fala daquilo que é nosso. Às vezes a gente tem que deixar o fulano vir para cima da gente. Ele vai descontar toda a raiva dele. Ele vai falar de você. Ele vai brigar com você. Ele vai cuspir em você. Ele vai rolar em cima de você. Ele vai bater a perna em cima de você. Quando ele fizer tudo isso, você vê que ele calmou. Aí você vai falar, fulano, vamos orar agora? Ah, vamos. Aí você ora, acabou a história. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ser um maduro. Porque a vontade que é pegar o chicote e fazer o camelo andar na base do chicote. Mas não adianta, não frutifica, o camelo não anda assim. Se você for bater nele, é aí que ele não se move. Mas a gente, como igreja, a gente tem que aprender que às vezes a gente vai passar por situações assim. De gente que chegou e por nada vai se levantar contra você. Gente, tem gente... tem gente que você olha, você fala, por que fulano está assim, né? O que aconteceu? Né? O que aconteceu? Eu, irmãos, nesse tempo, 27 anos de pastorado, né? 27 anos, mas muito, irmão, mas muitas vezes, de ouvir coisa, de vir, de falar, de reclamar. Você fica olhando e fala, cara, tudo que ele está dizendo não faz sentido. Fala, xinga, sai da igreja, fala mal da gente, e fala, e não sei o que, e tal, pisa. Aí passa um tempo, aí você encontra com a pessoa, o senhor é um pai para mim. Essa é a frase que eu escuto direto. O senhor é um pai para mim. Outra frase legal, Jacareí. Outra frase legal é assim, tudo que eu sei eu aprendi com o senhor. É outra frase. Você já deu um pedaço da roupa. E a pessoa vem e diz, o que você vai fazer? Você fala, que bênção, irmão. Fico feliz de saber disso. Não é? Não é? Vai só assim. Irmão, a gente tem que entender que isso é camelo. Não virou noiva ainda. Eu não posso tratar... pastor, você não pode tratá-lo como noiva. Você trata como camelo. Não houve transformação. Entende? Quando é noiva, querido, quando é noiva, a noiva não trata assim. A noiva ama. Entende? Quando eu tenho característica de noiva, e eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, a Bíblia fala, vai e conserta com ele.
A Bíblia é tão... Jesus ainda fala assim, olha, se você souber que o teu irmão tem uma coisa contra você, não é você contra ele. Se você souber que ele tem, vai lá consertar com ele. Se eu tenho, então, Jesus nem cita. Por quê? Porque é uma obrigação já. Ele falou, agora, se você sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá consertar com ele. Vai lá ver. Conserta. Entende? Agora, o camelo não é assim. O camelo tem essa atitude. Ele precisa ter uma vítima. Ele precisa ter alguém para ele descontar a frustração, a raiva, tudo que ele tem em cima. Sabe uma das coisas que a gente mais passa, eu falo por mim, é quando a pessoa fica frustrada com Deus. Ela não vai brigar com Deus, porque ela tem medo de um raio aparecer e consumir ela na terra. Então ela não briga com Deus. Então ela vai atacar a figura mais próxima de Deus que ela tem entendimento. Quem que é? O pastor. Então ela não pode brigar com Deus. Então toda a frustração dela, ela vira para o pastor. Porque a raiva dela é a raiva de Deus. Deus prometeu e não fez. Deus falou e não cumpriu. Deus não ouve minha oração. Deus não muda a minha casa. Deus não transforma meu marido. Deus não me dá um emprego. Deus não faz isso. Aí, tudo a raiva que ela tem, a frustração de Deus, porque na cabeça dela, Deus é uma caixa eletrônico, que eu digito a minha senha e o dinheiro sai. E quando Deus não funciona assim, eu fico com raiva de Deus. Só que eu não vou brigar com Deus. Então eu brigo com quem? Com o pastor, com o líder. É mais fácil. Então você vê muita gente na igreja com raiva de Deus, mas vira para você. E aí você tem que fazer o quê? Aguenta o tranco. Porque é camelo. E lembra que a noiva serve camelo. Amém? A noiva serve camelo. Então a gente tinha que fazer o que com um camelo desse? Dar água, dar comida, muitas vezes dar uma peça da nossa roupa para ele pisar, cuspir, pular. Mas a gente tem que crer que ele vai ser transformado em noiva. Esse é o nosso papel. Amém. Amém? É difícil? Claro que é. É um negócio que você faz assim, ai, mudei. Não. É um negócio que realmente você precisa dia a dia, mudança, transformação na gente também. Mas o Senhor vai ensinando a gente. Eu sempre falo, a gente tem que olhar o outro, imaginar o outro, né? Que ele está crescendo. Uma das coisas chaves para a gente é, seja um maduro do relacionamento. Seja um maduro em tudo. Seja um maduro. Não chegue ao nível da imaturidade do outro. Se você se rebaixa ao nível de maturidade, ele que te puxou. Mas se você mantém maduro, você vai trazer ele à tua altura. Amém. Então, não adianta. Agora, eu tenho que olhar o outro e ver que o outro é imaturo. Que o outro está tendo atitudes de maturidade. Bem? Então, você não vai bater. Você não vai bater. Não, você tem que ensinar, tem que amar. É igual uma criança. Você tem que olhar como uma criança. O que você faz com a criança? O que você vai ensinar ela? Você vai pôr o negócio, vai comer. Né? Toda mãe sabe disso. Quer ensinar a criança a comer com colher. Não, você já tem que estar preparado que vai ser uma melequeira para tudo quanto é lado. Porque vai uns dias até ele aprender a acertar a colher na boca. Ele taca no olho, ele taca aqui, ele taca no chão, sai fora do prato, chora, aí a mãe vai e põe a comida de novo. Aí outro dia ele vai fazer a mesma coisa, até o dia que ele vai aceitar, pegar a colher, pôr na boca. Vai sujar ainda? Vai, mas vai sujando menos. Né? Até a hora que ele vai comer. A mãe pega o prato, põe, ele senta, ele come. É uma maturidade? É. Agora, toda vez que ele sujar o prato, você vai bater nele, surrar ele porque ele não aprendeu? Não, ele está aprendendo. Ele está aprendendo. A mesma coisa quando a gente olha para a igreja, situações assim. Não adianta você querer surrar a pessoa para ela aprender. Não, ela está aprendendo. Você vai entender que vai ter um monte de comida, vai ser aquela meleca toda. A criança limpa. Quem que limpa? A mãe. A mãe que limpa. Irmão, olha, eu já limpei muita mesa melecada. Sabe? Muita mesa melecada. E limpa e coloca a pessoa suja de novo. Você vai até a hora que começa a mudar. Até a hora que a coisa vai. Até a hora que a coisa muda, até a hora que a coisa vai fazendo. Essa semana não, ontem.
Ontem foi meu dia de discipulado, essa semana eu não consegui, aí ontem eu fiz só 5. Só 5 de discipulado. E eu gosto de fazer na padaria, não gosto de fazer na igreja e tal. Então eu vou na padaria. Ontem eu cheguei na padaria, era 2 horas da tarde, fui embora 10. Eu ajudei o homem a fechar a padaria. Mas o dono da padaria até me conhece. Eu chego lá e falo, oi pastor! Que eu sento num canto lá e entra um, sai um, entra outro, sai outro. E eu fico lá porque é o dia que eu tenho para fazer. Aí, do meio de um e de outro, tinha um rapaz que fazia meses, mas acho que uns 8 meses, uma família que não vai na igreja. E eu mandei mensagem esses dias para eles, para ela e para ele. Aí ele mandou para mim, falando de uma dificuldade que ele teve com um irmão da igreja, que nem está mais na igreja. Mas ele teve uma dificuldade com o irmão, papai, e ele não foi mais na igreja por causa do irmão, que não sei o quê. Aí ele estava devendo dinheiro para o irmão, aí ele está pegando o dízimo dele para pagar para o irmão. E por isso ele não vai na igreja, porque ele está com vergonha de Deus. Olha que situação. Aí eu falei para ele, irmão, não, porque eu só quero que o senhor... Eu falei, eu entendo. Eu entendo tudo que está fazendo mal. Eu falei, filho, não é assim, Deus não está olhando você por causa do dinheiro. Né? Deus quer você na igreja, eu entendo a situação e tal. Aí você tem que falar na linguagem da criança. Eu não ia puxar a orelha dele, como assim? Você mistura o seu dinheiro, uma dívida sua como dízimo, o que tem uma coisa a ver com outra? Mas eu não posso falar numa linguagem que ele infantil não entenderia. Então eu falei, filho, Deus não olha o seu dinheiro, vai na igreja. Tá, vai domingo eu estou lá, eu quero te ver, a gente ora junto, a gente conversa. Você fala no nível que a pessoa entende, no nível que ela está ali. Não adianta eu pegar o não, você é louco, o seu irmão que está devendo você, sumiu da igreja, não tem nada a ver com isso. Não sei. Chamar atenção no nível de maturidade que ele não teria o entendimento. O que ele ia fazer? Tirar ele da igreja de vez. Então você fala na linguagem dele, você vai na linguagem dele. O senhor não vai corrigir? Óbvio que eu vou. Mas de acordo com o crescimento dele. Então tem que corrigir agora? Tem. Como? Devagarzinho. É um dia de conversa, é um dia que vai sentar ele e explicar, é um dia que você vai falando com ele. Então é esse ponto que a igreja tem que aprender a servir. Entende? Não adianta eu querer ser camelo e tratar o outro camelo. Entende? Não resolve. Então eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser noiva para cuidar do camelo. E entender que ele é camelo. Então tem gente na igreja que eu olho e falo, esse é noiva, aquele é camelo. Esse aqui eu consigo falar aqui, esse aqui eu tenho que tratar como camelo. Por quê? Ele está numa fase ainda, ele ainda não passou a transição. Chega uma hora que ele muda, mas ainda não está. Amém aí? Amém. Vamos lá. Muitas vezes nós somos como esses camelos, emburrados, empacados com algumas pessoas, o mesmo com pessoas que estão com esse comportamento de camelo. Eu estou falando e muita gente está passando na sua cabeça, né? O que temos que fazer com essas pessoas? É o que eu falei. Elas nos maltratam, falam mal, querem nos derrubar. Temos que dar água para eles beber. Temos que dar um pedaço da nossa roupa ou a nossa vida. Essas pessoas assim curadas, libertas, serão quem nos abençoará e irá nos ajudar a cruzar o deserto. Sabe o que é interessante? Uma pessoa que passa por essa infantilidade, você cuida. Você não se estressa. Você cuida como noiva, cuidando do camelo. Quando ele se transforma em noiva, a gratidão e a honra que essa pessoa tem com você te fortalece na caminhada. Entende? Então a gente tem que ter essa esperança e entender e ter isso de Deus. Eu tenho muitas pessoas na igreja que eu olho e falo assim, fulano era um camelo, me mordeu um monte de vezes, mas eu nunca desisti. Eu não falo isso para minha honra, não. Eu falo para você, eu muitas vezes tenho que Deus cuidar do meu coração. Mas eu me vejo muito paciente. Sabe? Porque eu tive pessoas que foram extremamente pacientes comigo. Até eu aprender. Então hoje, eu tenho paciência. Eu falo uma vez, falo 10, falo 50. Eu amo do mesmo jeito, eu sento com a pessoa, ouço, tenho paciência, cuido, a pessoa está lá, daqui a pouco vai, faz outra burrada de novo.
E eu tenho paciência. Eu aprendi a ter paciência. E eu tenho pessoas na igreja que eu fiz isso. E que hoje, que antigamente eram camelos e hoje são noivas. E são as pessoas mais fiéis dentro da igreja. São as pessoas que amam e honram a minha vida e a da Silvana, porque a gente fez parte dessa transformação. Eu não desisti. Eu não larguei mão. Muitas vezes eu tive que pegar o cabresto e ir lá buscar o fulano e trazer de volta. Mesmo me mordendo, xingando, dando pontapé. Mas sabe, vem, fica aqui. Briga aqui dentro. Xinga aqui dentro. Né? Vai, faz aqui dentro, que uma hora você muda. Uma hora você muda. Então tem gente hoje na igreja que vem e honra e fala assim, olha, o apóstolo nunca desistiu. Nunca desistiu. Aí você fala assim, o apóstolo é super-homem. Não, irmão. Sou não. Só Deus sabe quantas vezes eu quis chutar o pó da barraca com muita gente. Mas aí Deus faz uma coisa. Deus me lembrava que teve muita gente que não desistiu de mim. Não desistiu de mim. Sabe? Eu fui realmente um adolescente, um jovem muito problemático. Mesmo estando dentro da igreja. Eu era extremamente difícil. E eu tive pessoas que não desistiram de mim. Sabe? Que pagaram o preço. Que me pegava, que me levava, que me sentava, que me esculachava. E eu de vez brigava, falava, mas não saía. Né? Por quê? Porque Deus foi me ensinando. Hoje eu tenho paciência. É perfeito? Não. Mas esses dias eu estava comentando com a Silvana uma coisa. Eu falei, sabe, que eu aprendi uma coisa com Deus. Ou Deus criou isso em mim. Quando eu fico com raiva de uma situação ou de alguém, eu tenho que falar. Não para a pessoa, eu tenho que falar para alguém. Tem que explodir aquilo. E sobra na orelha de quem? Da minha mulher. Só que a minha mulher, ela não é muito pavio longo. Então eu começo a reclamar. Porque fulano fez isso, porque eu não sei o que. E eu reclamo, eu falo, tal. Ela pega e fala assim, agora chega. Já falou. Quando eu coloco tudo para fora, sabe o que acontece com o meu coração? Some tudo. Some. Gente, eu tenho gente na igreja que, se a Silvana não me lembra, eu não lembro o que a pessoa fez para mim. Simplesmente apaga da minha cabeça. Apaga. Tem gente que eu encontro na rua. Eu encontro na rua, fulano, já está saindo da igreja, eu vou abraço. Fulano, que saudade. Eu olho para a Silvana, oi, tudo bem? Eu falo, nossa, essa pessoa fez alguma coisa. E eu não lembro. Aí eu entro no carro. Eu falo, sim, o que? Você não lembra que fulano você fez isso? Eu nem lembrava. Deus tira de mim. Sabe? Deus tira. Eu falo isso diante de Deus. Não é uma coisa que eu pedi, Deus me deu. Eu simplesmente apago. Uma pessoa fez alguma coisa, sai da minha cabeça. Totalmente. Eu esqueço. Se eu libero, mas antes eu tenho que falar. Eu tenho que botar para fora que está engasgado. Depois que eu botei para fora, sumiu. Então tem gente que na igreja eu não lembro. Às vezes as pessoas vêm e me contam as coisas. Não, fulano fez isso, tal. Eu falo, nossa, eu nem lembrava disso. Eu falo, eu não lembrava que fez isso. Não, o apóstolo falou isso do Senhor, você não lembra? Não lembro. Não lembro. Por quê? Porque eu deixo Deus ir tirando isso de mim. Porque, irmão, se a gente começa a carregar os outros com a gente, o que os outros fez, aquilo que a pessoa falou, você começa a carregar com você, chega uma hora que você está igual o camelo. Carregando um peso e não consegue mais andar. Sabe? Então a gente libera. Para mim isso é o perdão. Você liberou o perdão, claro que perdão você não esquece. Entende? Perdão, você perdoou, não é uma amnésia, mas é uma falta de dor, você não tem mais dor naquilo, é uma cicatriz, não é uma ferida. O perdão é transformar em cicatriz. Enquanto é uma ferida, não houve perdão. Entende? A cicatriz, você lembra. Você olha para a cicatriz, você lembra. Isso aqui doeu, isso aqui machucou, eu lembro como doeu, eu lembro como ficou. Mas agora eu bato, não tem dor nenhuma. Eu lembro dessa situação, mas não me causa dor. Entende? Então a gente precisa crescer. Como igreja, a gente precisa ter esse entendimento. Amém? Vamos lá? Olha lá, ó. Que muitas vezes faz pra gente, ó. Vai embora e faz isso. Bota a língua para fora. O camelo é bem dócil e calmo.
sem oferecer resistência. Esse animal, por que eu estou falando isso? Ele não é violento, tá? Esse animal deixa se apanhar e arriar, abaixa-se sem protestar e para sozinho, se a carga que leva no dorso começa a cair. Entretanto, olha que interessante, uma lebre basta para apavorá-lo, a ponto de fugir, do que é logo imitado por seus companheiros. Muitas pessoas aceitam o cabresto do diabo sem resistência e se tornam frágeis e sensíveis demais. Apavoram-se no menor sinal de ameaça, precisam de cura e libertação para viver felizes e libertos. Aquele bruto animal, ele se assusta e se deixa prender por pouca coisa. Às vezes, irmãos, você vê as pessoas dentro da igreja, nesse processo ainda de transformação, em que ainda estão presas nas garras do diabo. Ainda tem situações que a pessoa está presa ali. E por um probleminha, uma situação, ou como diz aí, uma lebre, faz a pessoa voltar ou continuar presa. O que nós temos que aprender dentro da nossa vida e para lidar com as pessoas? É entender que a prisão ainda está ali. Que tem pessoas que ainda estão presas em situações, presas em pecados. E eu tenho que ter sabedoria para lidar, porque a menor coisa que você fizer, você tira a pessoa da igreja. A menor situação, sabe? Uma das coisas interessantes, quando você vê uma situação assim, não é você confrontar o pecado de uma vez, enquanto a pessoa não tiver maturidade. Não estou dizendo que você não fará isso. Eu estou dizendo que você começa a dizer para a pessoa o que é o pecado, para que ela mesma identifique o pecado nela. Entende? Então se eu chegar para o fulano e falar assim, isso que você está fazendo é pecado, você tem que sair disso aí, Jesus já te libertou dessa situação. Se ela é um camelo ainda, isso assusta ela. Sabe o que ela faz? Ela foge. Aí você chega e fala assim, a Bíblia diz assim, que pecado é isso, 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 isso. Então isso aqui é pecado, isso desagrada o coração de Deus. Deus não gosta disso. Isso aqui impede você de viver o melhor de Deus, impede a pessoa, nunca fala você, impede a pessoa de viver o melhor de Deus. Isso são pecados. E cite o pecado que você sabe que aquela pessoa vive. Mas não confronte ela. Por quê? Ela mesma identificar que aquele pecado está nela. Entende? Quando ela identificar, ela vai chegar para você e falar, olha, tem uma coisa que eu queria falar. Tem isso aqui na minha vida. Aí é a hora de você falar. Aí é a hora de você vir e falar, olha, isso é pecado mesmo. Está fazendo tal, tal. Aí a pessoa está aberta e pronta para receber a transformação. Se você chegar nela e falar assim, está vendo adultério? Adultério é pecado. Se você não olha adúltero, não está no reino do céu. Você precisa mudar a sua vida. Isso é falta de caráter. E papapá. E fala, a pessoa vai embora. Aí você chega e fala, olha, ou está conversando. Você fala assim, sabe que a Bíblia fala de algumas listas de pecado? Sabia? E fala do pecado disso, disso. Fala do adultério. Fala disso, disso, disso. Irmão, é um negócio tão sério, sabia? Deus não gosta disso. A Bíblia fala que esses não entrarão no reino dos céus. Não cite ele, não fale ele, mas fale do pecado. E aí espera o quê? Aquilo vai cair nele. E aí ele vai falar. Quando ele falar, aí é a hora de fazer. Está entendendo? Eu estou falando de camelo. Ah, o negro já é noiva. Eu já sei, já vejo. Aí a noiva é pé no peito, né, gente? Aí noiva é pé no peito. Aí noiva não dá para tratar como criança. Entende? Aí é caráter. Entende? Ainda quando está camelo, a nossa linguagem é infantil. Quando é noiva, agora não é mais infantil. Entende? Então é uma mudança transformadora. Estou falando com a gente, estou explicando como falar com o camelo. Noiva não. Noiva você senta o cara e fala, meu, é caráter, cara. É pecado. É pecado, tem consequência do pecado. E aí você vem para cima. Para cima. Amém? Está entendendo o que eu estou falando? Amém. São condições, são momentos diferentes que você trata. Uma coisa é tratar a noiva, outra coisa é se tratar o camelo. Então não adianta chegar com
com muita força no camelo, que você vai afastar ele da igreja, ele vai embora e não volta. Ele não vai embora, ele não vai vir mais. Por quê? Você assustou ele. Ele não volta. Ele não volta. Ah, aquela igreja o povo fez isso, aquela igreja o povo fez aquilo. Sabe? Aquelas doutrinas tão ferrenhas em cima da pessoa. É doutrina, então tem que fazer, tem que agir, tem que dar. Sabe? Então a pessoa vai fechando, ela vai embora, vai procurar outros lugares que vai abrir. Sabe, irmãos? Eu sei, toda igreja tem a sua visão, toda igreja ela tem a sua direção, ela tem a sua doutrina, né? Eu acho isso maravilhoso e tem que ter mesmo. Entende? Mas eu tenho que entender que a pessoa só vai entender a doutrina quando ela realmente se converter e tiver a vida dela num processo de transformação. Se ela ainda está como camelo na igreja, aquela coisa dela está vindo para a igreja, se trazer doutrina, você vai pôr ela para fora. Amém? Então, não estou dizendo doutrina da igreja, mas claro que tem padrões e tem princípios bíblicos que são negociáveis. Mas estou dizendo doutrina. Né? O que é doutrina? Ah, não pode cortar o cabelo. Isso é doutrina, não é bíblico. Ah, não pode subir no altar de calça. Né? Mulher, lógico. Não pode subir no altar de calça. Tem que ser de saia. Isso é doutrina. É errado. É errado isso? Se for na doutrina deles, não. É a doutrina deles. Vou brigar com a doutrina? Não. Entende? Se eles vão para o céu daquele jeito, vão. Quem não gosta daquilo, vai para uma igreja que você possa cortar o cabelo, você possa usar calça. Entende? É aquele negócio, meu irmão, que passarinho de pelo igual voa junto. Entende? Eu não vou querer ficar num lugar que eu não me adapto àquela doutrina. Então eu vou para um lugar que eu me adapto. Lugar que eu me sinto bem. Ponto. Acabou. Entende? Doutrina, cada um. Agora, princípios bíblicos, isso é outra coisa. Se eu estou numa igreja em que princípios bíblicos são quebrados, sai dela que nem igreja a bicha é. Entende? Pode ter cara de igreja, pode falar de Jesus, pode ter um monte de coisa lá, mas se quebra princípios, Jesus não está lá. Então, dá linha na pipa, porque imitar crente é a coisa mais fácil que existe. Entende? Imitar crente, falar o evangeliquez, qualquer um fala, gente. Você olha esses caras na internet que imita crente, você dá risada porque é igualzinho. Por quê? Porque é fácil. Qualquer um imita. Entende? Agora caráter da pessoa, aí é complicado. Princípios não se discute. Entende? Então, a gente precisa entender. Né? E entender o novo que está vindo. Saber lidar com o novo é muito importante hoje em dia. Saber lidar com as situações, saber fazer. Né? Saber que é camelo. Amém? Vamos mais rapidinho. Atacado por um lobo, o camelo nem sequer pensa em se defender. Olha que interessante. Embora bastasse um coice para pôr o adversário fora do combate, o camelo contente-se em cuspir em cima e sair gritando. Muitas pessoas, quando são atacadas pelo diabo, na sua caminhada com Deus, não aprenderam ainda a se defender. Deus lhe dá todas as armas para a sua defesa, mas ela prefere continuar xingando, gritando, se tornando um alvo fácil para o inimigo. Ser atacado pelo diabo, irmão, ser atacado por situações, né? Vamos trazer a palavra tentações, isso vai ser constante. Eu queria muito falar para vocês, não, a tentação vai sumir da sua vida. Não vai. Não vai. Uma das coisas boas é que quanto maior meu nível de intimidade com Deus, menor será o meu teor de tentação. Entende? Não quer dizer que vai zerar minha tentação, mas quer dizer que vai diminuir muito quando você tem um nível de intimidade com Deus maior. Então são duas coisas diferentes que você vai lidar. Esse negócio quer pousar na neve. Não, é verdade, é pena de ganso, sei lá do que me deram. Mas pelo amor de Deus, esquenta demais. Então deixa eu falar para você, quando você
passar por tentação não é pecado. Pecado é cair na tentação. Entende? Então, ser tentado a gente sempre vai ter. O lobo vai sempre atacar. O que eu tenho que aprender? Aprender a lidar com essa situação. Aprender como agir diante disso. Não adianta eu começar a xingar, falar, murmurar, cuspir, como diz aí, que não vai mudar. O lobo vai dar risada da tua cara, porque na verdade você está dando a munição para ele. Como que eu me defendo? Como que eu vou entrar nessa posição de me defender? Né? Quando eu entendo as armas que eu tenho, quando eu entendo aquilo que o Senhor está me dando, quando eu entendo aquilo que o Senhor tem me dado e como eu vou saber lidar com as armas que Deus me deu. Bem, agora, o interessante é o seguinte, como que eu aprendo a usar uma arma? Se você vai numa loja e compra um revólver, quer dizer que você está armado? Não, quer dizer que você tem um revólver. Quando você vai estar alguém que está armado? Quando você souber lidar com o revólver. Eu não sei. Se me derem um revólver aqui, vai ficar aqui. Se eu entrar um ladrão aqui, ele me mata com o meu revólver. Porque eu não sei usar. Nunca usei, nunca dei um tiro, não sei usar aquilo. Então, como que eu vou usar a arma? Como que eu vou aprender? Primeiro eu aprendo com as armas que Deus me dá. A Bíblia fala que a gente tem armas para a nossa milícia. Então Deus ele nos dá arma, vai nos dar estratégias no meio de guerra. Agora não adianta eu ter uma arma, eu saber usar a arma. Agora como que eu vou ter, como eu vou saber que eu estou usando e como vai acontecer? Quando eu ponho em prática. Então Deus permite que tentações venham para quê? Para eu aprender a usar as armas. Então nunca vai zerar, porque Deus quer que você cresça. Então tentações, elas vão vir, o lobo ele vai atacar, mas eu tenho que saber lidar com isso na minha vida. Eu tenho que saber usar para aquilo, para eu sair dessa posição, para eu começar a usar e avançar no que Deus tem para a minha vida. Então é necessário sim, passar por dias, eu estou falando tentação. Tentação é o diabo. Bem? Tentação é o diabo. Deus permite que isso venha? Sim. Sim. Bem? Mas qual é o nível de tentação? Aí vai do quanto você tem de Deus. Bem? Se a tentação vem e eu tenho uma intimidade com Deus, ela vem, do jeito que ela vem, ela vai, porque aquilo não me toca. Eu tenho como me defender. O problema é que se eu começo a dar brechas, a tentação vai ficando maior e mais forte. E aí, antes que eu derrubava com uma arma, eu vou ter que começar a usar uma espingarda, de repente eu vou ter que usar uma bazuca para derrubar. Mas se eu não tiver em Deus, mesmo tendo as armas, eu não consigo fazer. Então, qual é o nível que eu tenho que ter? Intimidade. Irmãos, a palavra mais que tem que estar na tua mente, na tua vida, é intimidade. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais eu me transformo em noivo, menos eu serei tentado, menos eu serei provado. E eu vou me fortalecendo, eu vou crescendo, eu vou me tornando cada dia mais parecido com Jesus. Outro dia perguntaram para mim assim, por que o apóstolo Paulo sofreu tanto? Que Paulo faz uma lista, quase um capítulo, de todo o seu sofrimento. Apanhou tantas vezes, fui naufrágio 2 vezes, foi 3 vezes apanhando de que jeito, 4 vezes apanhando de que jeito, foi apedrejado tantas vezes. Então você fala, por quê? Porque tantas situações que ele passou, para que o nível de intimidade dele fosse aumentando, para que ele tivesse autoridade no que ele falava. Então tem tentações que o Senhor vai permitir que você passe, para que o seu nível de autoridade cresça, para que o seu nível de intimidade cresça. Amém? Você já viu aquela frase assim, que quando... uma verdade, na verdade. Quando o momento que a gente mais se aproxima de Deus é quando nós estamos no período de maior luta. Não é assim? Quanto maior a luta, mais a gente busca Deus. Ou não? A luta está comendo, você está lá. Você vai na igreja todo culto. Você ora todo dia. Você jejua. Você faz ceia em casa. Porque a luta está na cabeça. Você está ali. A luta começa a esfriar, você já começa hoje está frio, não vou no culto, não. Não é assim?
Quando Deus quer que a gente cresça, quando Deus quer que a gente vá, Deus permite muitas vezes que as coisas venham. Porque você vai crescer. Amém? Então o lobo aqui, meu irmão, não é que o lobo veio do nada. Porque Deus permitiu que o lobo viesse. Vamos lá. Acabando, tá? Acabou. Esse aí é do Bola de Neve. Tenho certeza. Não é? Esse é. Ou vai pra lá, viu? Ou vai pra lá, porque tem, cara. Amém? Vamos dar uma paradinha, um pouquinho, e aí a gente volta. Daqui a pouquinho a gente vai entrar. Por que o manto de João Batista e de Elias era de pele de camelo? Agora você já sabe a resposta. Amém? Vamos dar uma paradinha, aí a gente volta, só uns 10 minutinhos e a gente volta.